Quem vem lá é baianinha, ai, 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 baianinha sou eu. Quem vem lá é baianinha, ai, 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 baianinha sou eu. Aonde que foi que o samba nasceu? Né, a grande questão. Aí os cariocas vão dizer que no Rio, os baianos vão dizer que é na Bahia. Isso é uma discussão muito séria. Eu nem quero me envolver nisso. E alguns africanos vão dizer, chegando, não, que nada, somos nós. Quem vem lá é baianinha, ai, 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 baianinha sou eu. Quem vem lá é baianinha, batendo palma. Baianinha sou eu, quem vem lá é baianinha, ai, ai, ai. O samba carioca nasceu no Rio, o samba baiano nasceu na Bahia, ponto. Samba de roda de Santo Amaro, né? O samba de roda é daqui do Recôncavo. Santo Amaro, São Francisco do Conde, Cachoeira. A vozinha está aqui na Bahia e os filhotes estão lá no Rio. Isso não tem dúvida. Essa relação tá com a tia Seata. Em 1854, nasceu tia Seata. A história é essa, a tia Seata era de Santo Amaro. Foi ela quem levou o samba para o Rio. 22 anos após, foi quando ela foi embora daqui para o Rio de Janeiro. Não sabia, não? As mulheres da Boa Morte dizem que ela era cachoeirana. Uma santamarense. Quem é de Santo Amaro vai falar que é de Santo Amaro. É. De toda forma, essa mulher era baiana, forte, do axé, do recôncavo. Quem é que tem uma antiguidade dessa no samba, como tia Seata? Então, o samba nasceu na Bahia mesmo. Tem Partido Alto, tem Fundo de Quintal, mas tudo começou com o samba de roda. É, tudo. Se você for no fundo do poço, tudo partiu daqui. Tem que se falar dos indígenas, dos europeus e dos africanos. A história do Brasil é a história da mistura das três raças. Não tem como escapar da África nesse país. Mas no âmbito cultural, inegavelmente, o protagonista da nossa história é o negro que veio da África. O Brasil é a África. As sociedades africanas, os reinos africanos já estavam organizados do ponto de vista administrativo, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. Antes dos portugueses chegarem, essa organização social já existia nos reinos africanos. Vamos pensar também que a África não era um local isolado. Esses povos africanos, essas populações africanas tinham contatos com outros navegantes. E há relatos de que povos do norte da África eram escravizados desde o século VIII na chegada dos povos islâmicos. Como explicar uma conta de vidro veneziana num colar de um sepultamento desse sítio da Praça da Sé, que eram os africanos, de povos africanos que viviam na cidade de Salvador, no Brasil colônia? Angola era constituída por vários reinos e um desses reinos, que foi o maior, chama-se Reino do Congo, que sai da Angola, os Congos, Gabão e um pouco lá para cima da África Central, mas outros reinos pequenos. O Reino do Ndongo, que era o segundo reino, o Reino do Ndongo, da rainha Nzingambande, abrangia o litoral, parte do litoral, do norte e o centro da Angola. A África Central e do Sul, menos. Mas a região norte da África, até pela proximidade lá com a Europa, já era conhecida, explorada, inclusive pelos portugueses, 100 anos antes das grandes navegações, da chegada na América. Havia uma circulação também de produtos europeus. Agora, a busca pelo cobiçado caminho das Índias começou em 1415 com a conquista de Ceuta por Portugal, da qual participou o príncipe infante Dom Henrique, que ficou conhecido como o Navegador. São navegadores que contornaram um continente sem o mais sofisticado equipamento na altura. É normal que vai aportando em determinadas costas. Foi assim que em 1482 o capitão português Diogo Cão aportou na foz do rio Zaire, que passa entre Angola e os Congos. Foi ali, então, onde começou todo o processo de colonização portuguesa em Angola. A dominação portuguesa em Angola se deu de duas maneiras. Eles, para o continente africano, levavam especiarias. Consigo levavam várias bugigangas, digamos assim. E o que eles recebiam em troca? A dominação pela permuta. Se existe um rei, se existe um soba, é claro que tem pessoas submissas ao rei.
Então, se eu tenho alguém que me oferece coisas que eu não tenho e eu tenho uma mão de obra, eu posso permutar. Então, não é questão de vender o seu irmão, mas é uma questão comercial. Duas, a dominação pela força. Em termos de potencial de defesa, não é? Era abismal. Se os portugueses tinham arma de fogo, se os portugueses tinham a Bíblia, se os portugueses tinham especiarias, bebidas, espelhos, essas coisas todas que serviu para corromper, digamos assim, os africanos. E a força não está só no poderio bélico, está no fato também de se aperceber da fragilidade social do povo a ser dominado. Já existiam povos submissos dentro das próprias organizações sociais africanas. Não povos escravos, não eram escravos. Entre os africanos não existia esta questão da escravatura. E os portugueses levaram para a África Central um conceito que eles não conheciam lá, o conceito de escravidão. Só com Portugal, só com as potências colonizadoras. Mas a escravatura ali não. Não existia a escravatura, não existia o trabalho forçado. O conceito e a prática. Para você ter uma ideia, a palavra quata das guerras de Quata quer dizer pega, agarra, segura. As guerras de Quata eram guerras para capturar escravos. Pouco depois de 1500, mal os portugueses chegaram aqui e esses povos africanos já passaram a ser trazidos para cá como escravos. Então há uma linha de continuidade que sai do Congo, de Angola, através do Oceano Atlântico, nesse Atlântico Negro. São milhões de africanos que saíram da Angola, dos territórios que hoje é Angola, para o Brasil. São 4 grandes ciclos de importação de escravos para o Brasil. Antes de Angola, ali por volta de 1540, teve o primeiro movimento de Portugal, que trazia os negros da Guiné para Pernambuco. Guiné é mais no norte da África, a produção de açúcar aqui estava ainda começando, eles não trouxeram muita gente, eles estavam ensaiando ainda. Eu colaborei no Museu da Escravatura. E lá nós temos esses mapas, as rotas. A partir de 1600, 1600 e pouco, aí eles já sabiam como fazer. É o ciclo de Angola, que é o maior dos 4 ciclos. Tanto na duração, durou uns 100 anos, quanto no número de escravos trazidos para cá. Houve vários portos, Benguela, Kwanza Sul, Luanda e até Cabinda, que é no norte da Angola. Aí teve o ciclo do Benin, o ciclo da Costa da Mina, que foi de 1700 e pouco a 1815, porque a Inglaterra exigiu a proibição da vinda de escravos para o Brasil. Senão, eles não reconheceriam a independência, que veio logo depois, 7 anos depois, em 1822. Esse modelo, chamado de modelo Jejunagô, viria dessa área entre o Benin e a Nigéria, povos que guerrearam durante séculos, uns vendendo os outros, inclusive, para os traficantes. Mas como não poderia deixar de ser, a natureza humana falou mais alto e a proibição virou tráfico. Eles passaram a capturar escravos em Moçambique, lá do outro lado da África, para escapar da fiscalização dos ingleses. O que nós tivemos é um advento perverso, que todos nós sabemos, que é que depois ficou conhecido como o infame comércio, o tráfico de escravos, né, que se torna tráfico depois da proibição, das leis de proibição, mas o comércio de seres humanos, da retirada de seres humanos do continente africano e a travessia pelo Atlântico para se chegar nas Américas. O motivo principal da vinda dessa população toda, de várias origens, de várias etnias, foi para trabalhar nessa produção açucareira, nos engenhos. O objetivo, né, econômico de ter trazido uma quantidade tão imensa de escravos para aqui são os engenhos de açúcar. Essa aqui é uma região toda de engenhos. Inclusive aqui na região nós temos várias ruínas de engenhos. Então vamos imaginar aqui que o século XVII, o século XVIII foram os períodos do auge do açúcar, e essa mão de obra era muito importante porque ela era que gerava a economia dessa região com seu trabalho. Por isso, o ciclo angolano marcou mais profundamente a cultura do Brasil, porque vieram muitos negros da mesma região da África, porque esses negros vieram
ao longo de muito tempo e justamente no período de formação da identidade brasileira. Angola e muitos países da África subsaariana é originalmente habitada por povos banto. Há o grande grupo banto, né, que corresponde à metade da África Negra, corresponde a mais de 500 línguas diferentes, né, através toda a África Central. E essa matriz cultural angolana é predominantemente definida pelo povo banto, que é um povo que saiu lá do Nilo e veio ocupando toda a África Central. Do Alto Nilo até a região austral de África, sempre à procura de condições favoráveis para a caça, para a pesca, para a agricultura, sobretudo. Os Khoisan são as minorias étnicas lá em Angola. Então, a matriz cultural angolana é banto, não é? Assim como de outros povos a nível do continente africano. Durante todo esse período, a capital do Brasil era Salvador. E Salvador não era só a cidade de Salvador, mas toda aquela região. O porto estava em Salvador, os engenhos no recôncavo baiano. Para o porto da Bahia, vieram os escravos de Luanda. Então, a origem toda aqui, a origem do banto deles, de Luanda, vieram para cá, para o recôncavo. Recôncavo, mais especificamente, Santa Amaro, Muritiba, São Félix. Se existe uma África muito presente no Brasil e profundamente enraizada no Brasil, é a África banto, essa África Central que tem marcado 5.000 palavras faladas no Brasil que são de origem banto, a capoeira, o candomblé. Candomblé é uma palavra banto. Se tinha a ideia de que se estava trazendo corpos para que se trabalhasse. Mas, como sabemos, na verdade, essas pessoas trouxeram o seu repertório cultural, né, e cultura entendida como existência, quer dizer, um repertório existencial. Sejam suas crenças, né, sejam os seus referenciais de parentesco e também algumas práticas culturais. Portanto, entre 1549 e 1763, os negros eram trazidos primordialmente de Angola para a região de Salvador. O recôncavo baiano é tipo um arquipélago. É uma entrada de mar, entendeu? E essas cidades ficam todas uma do lado do outro. A beleza do recôncavo, no primeiro momento que eles não sabiam que o recôncavo é essa maravilha que é. Cachoeira, no século XIX, foi uma cidade muito importante. Era considerada uma meca para os comerciantes, era uma cidade muito rica. Eles vieram de navio, né, que vieram de Cachoeira. O Rio Paraguaçu, ele nasce na Chapada Diamantina e ele deságua na Baía de Todos os Santos. Então, ele é o rio do encontro com o mar. E justamente nessa região aqui de Cachoeira que a água vai ficando salobra. Barcos de baixo calado, eles vinham inclusive da Europa para cá, direto. Segundo eles dizem que eles chegaram em Cachoeira e passaram por Santo Amaro. E por aqui ficaram muitos. E Cachoeira, ela está localizada num lugar de entreposto, era um entreposto comercial. Todo o transporte era feito pelo rio. Por exemplo, o escoamento de diamantes da Chapada só podia ser por aqui. A mesma coisa do sertão, para abastecer o sertão ou trazer produtos do sertão. Mas, sobretudo, era o comércio de cana-de-açúcar. Então, eram os engenhos e era o comércio. É isso, essa é a história. A história da mistura das três raças que geraram o povo brasileiro. A nossa cultura não é a cultura do colonizador. A nossa cultura ela tem várias matrizes. É a matriz indígena, é a matriz negra, africana e é a matriz europeia, principalmente com Portugal. O primeiro elemento da mistura das três raças é o índio, que já estava aqui desde sempre. Tem que se falar da cultura indígena, dos índios também. Maraca é a influência indígena. Então já tinha, os índios já estavam aqui já quando os portugueses chegaram. Então eles já tinham maraca aqui. E vários outros instrumentos. Os instrumentos indígenas seriam predominantemente de percussão. Quando chegaram aqui, tinha uma calimba, aqui já um tocava. E lá na música indígena pode estar a raiz do compasso binário do samba brasileiro. 1, 2, 1, 2, tem tudo a ver. Talvez o principal elo entre essa raiz da música indígena e o samba esteja na figura do caboclo. Você não pode dissociar o samba do caboclo.
Quando o caboclo está manifestado, incorporado e dança, às vezes é muito performático. O caboclo tirando a chula, chamada e a resposta, o percussivo, a movimentação do sapateado. Ele dá pulos incríveis, né, que são assim, a expressão da sua natureza selvagem, da sua ousadia, né, de tudo que o caboclo representa, né, dessa releitura do índio através do olhar dos africanos na Bahia. O candomblé de caboclo é aquele em que se cultuam os orixás de origem africana, mas a figura que se apresenta é um espírito indígena. O caboclo, ele dá um samba. Dona Dalva já foi presenteada pelo caboclo Tupinambá de um samba. Então, o caboclo também, ele é um renovador desse repertório. O segundo elemento da mistura das três raças não dá para negar, é o branco. A própria língua. Ninguém canta o samba em Yorubá. Você canta o samba em português. O instrumento harmônico do samba, desse samba originário, vem de Portugal. É a viola machete. É o símbolo do samba de roda, a viola machete. O Machado de Assis tem um conto chamado O Machete. Havia no violoncelo uma poesia austera e pura, uma feição melancólica e severa, que casavam com a alma de Inácio Ramos. O Inácio Ramos cresceu e se apaixonou por Carlotinha. Carlotinha não experimentava de certo as sensações que o violoncelo produzia no marido. Para puxar o samba, a viola ela é a primordial, é a primeira da lista. Então tem que dar lá o ponteado para todo mundo ir atrás. E certa feita, passaram em frente à casa deles 2 estudantes de direito. Um era erudito e imediatamente ficou o melhor amigo do Inácio. O companheiro era apenas um espírito medíocre. Os portugueses trouxeram para o Brasil quando vieram. O erudito falou pro Inácio que o amiguinho tocava. Aí ele falou assim, que instrumento toca? Adivinhe? Talvez piano. Aí o rapaz disse, não. Flauta? Qual? É instrumento de cordas? É. Não sendo rabeca... Aí o rapaz falou, não é rabeca, é machete. O universo popular estava todo ele fincado na figura nobre da viola machete, o símbolo do samba de roda da Bahia. Naturalmente, Carlotinha se apaixonou pelo amiguinho medíocre. Ela fugiu com ele. Fugiu e abandonou Inácio. O amiguinho erudito foi ao Rio de Janeiro, correu à casa de Inácio. O Inácio abraçou-o larga e profundamente e foi a um canto tocar o violoncelo para o amigo. Não acabou, porém. No meio de uma arcada, interrompeu a música e disse a Amaral: é bonito, não? Sublime, respondeu o outro. E aí o Inácio disse, não, machete é melhor. Ao mesmo tempo, essa força também do africano, né, tão potente. E o negro, que é o elemento chave da mistura das três raças. É uma mistura, né? É por isso que é essa maravilha. Chegou a influência, mas aqui o brasileiro, o baiano, botou a característica dele. A gente tem que aprender que ninguém é dono de nada. É tudo, cada um traz sua contribuição, né, ao seu modo. Não é que veio de lá totalmente e ficou. Não, aqui cada lugar vai ter uma característica, uma cara, né? Foi misturando tudo e ficou essa maravilha que é. Lá tocava parecido. Aqui o baiano já deu aquela pitadinha na música brasileira, entendeu? É como a comida, o tempero. Né? Que Mabel tem um livro chamado O Sal é um Dom. Porque minha mãe dando essa receita, Mabel ligou e perguntou, e sal? Minha mãe disse, sal é um dom. A gente cansa de dizer, a vida está insossa. Então, faltou sal. O que aconteceu no Brasil com a mistura forçada das etnias africanas por conta da escravidão é justamente o candomblé que surgiu. Que é uma coisa maravilhosa, que é uma coisa que tem uma força única. Nesse sincretismo que eu chamo de intra-africano, que antecede de muito o sincretismo afro-católico, né, com os santos católicos, que é a junção dentro de um espaço único, que é o terreiro de candomblé,
esses referenciais chegados ao Brasil dá origem ao candomblé, que na verdade é um culto em que você tem uma aglutinação de vários referenciais culturais. Do culto a várias entidades diferentes. Não se tratava somente de cultuar Oxóssi no reino de Queto, mas é Oxóssi, rei de Queto, cultuado com Xangô, rei de Oió e etc. Então isso é muito Brasil. Então isso não existe na África. O candomblé seja uma religião brasileira, né? De ascendência africana, mas na África as coisas acontecem de uma maneira bastante diferente. Isso faz parte da diáspora africana. Da importância que é e da seriedade que é o candomblé. Essa coisa de um agenciamento geopolítico, né? Quer dizer, estando em outra terra com seus referenciais de origem. E o candomblé não existe na África como ele existe no Brasil. É uma criação brasileira. O candomblé tem isso de bom, que é uma festa alegre, bonita, que você não tem como não querer entrar. E as religiões de matriz africana e de matriz europeia conviveram e convivem muito bem, sobretudo lá onde a mistura das três raças nasceu e se desenvolveu, na região de Salvador, no recôncavo baiano. E não tem conflito entre elas de uma coisa e outra, embora sejam rituais diferentes. Minha mãe nunca foi assim de dentro do candomblé, mas participava ativamente. Quando ela recebia o carro, por exemplo, que o carro chegava, ela benzia o carro novo com a água do Rio Jordão, que inicia em Betânia quando vieram trazer para vender o carro. Quando ela acabava de vender, pega aí um pouco da água de mãe menininha para a gente benzer o carro. Isso é de uma importância mais do que estar lá dentro, não é? E uma vez eu perguntei como que cultua Iemanjá, Nanã e Oxum, e Nossa Senhora é tão diferente. Aí minha mãe preta, Ernestina, falou assim, como é que eu vou deixar de cuidar de manhinha? Isso é o máximo, é acreditar. O recôncavo ele é um complexo dessas referências culturais, desses bens culturais. Então esse negro que vinha da África tinha a fé e tinha a necessidade de sobrevivência, a luta. Mas eu acredito que no espaço da senzala, que inclusive ainda a gente não conhece exatamente onde ficaria, onde teria ficado esse espaço, ali aconteciam outras manifestações, até de origem africana. Eu fico imaginando muitas vezes, assim, como deveria ser no século XVII, no século XVIII. Foi que juntou com o batuque, que é do negro. E o negro fazia só o batuque. Essas primeiras formações do batuque, né, quando ainda não se tinha uma distinção do que era samba, do que era capoeira, do que era candomblé, né, como uma grande matriz. Que tem identidades múltiplas que se interpenetram. O samba, o candomblé, a capoeira. Tudo isso é um conjunto. A manifestação religiosa, o candomblé, a manifestação que se impunha, imperiosa, a capoeira, e a manifestação cultural, o samba. Tudo é interligado. E o elo comum é a africanidade dessa terra. O que seria o Brasil sem os africanos? O que seria a Bahia, o recôncavo, sem a contribuição negra? E uma coisa fundamental, o candomblé, a capoeira, o samba, todos feitos em roda. Não tem uma casa, uma igreja católica desta cidade de Cachoeira que não tenha sido construída por mãos negras. A manifestação religiosa era feita em roda. Por exemplo, os negros jogavam capoeira. A manifestação imperiosa era feita em roda. E ali naquele momento eles faziam uma roda de capoeira. A manifestação cultural obedecia ao mesmo rigor formal. Se
roda o negro rezava, se em roda o negro lutava, era em roda que o negro se punha a cantar. O samba de roda, pela mesma forma, eles faziam a roda. E aí o candomblé, pela mesma forma. A reza do negro era feita em roda, a luta do negro era feita em roda, o samba do negro era feito em roda, a vida do negro era ser da roda. Em roda, porque era uma maneira deles estarem juntos. Após o serviço braçal, eles se juntavam para poder estar junto e se manifestar. Como é que se fica junto? 300 pessoas espalhadas num espaço aberto, num galpãozão. Como é que se fica junto? Só em roda. A maioria dos rituais, das cerimônias coletivas são feitas de forma circular. É um arquétipo muito antigo que a humanidade tem coletivamente. Então, essa posição que a gente está acostumada no Ocidente a ficar, ela é muito de uma ordem jesuítica. Tem uma pessoa na sua frente, né, e as outras todas alinhadas, enfileiradas. E esse fazer a roda? Mas esse modelo jesuíta, ele saiu das escolas, ele está na igreja, ele está em festas cívicas, em vários contextos, né? Só que ele foge totalmente dessa ordem orgânica, que é o círculo, que é o movimento. Desse movimento da terra, né? Eu acho que a roda também traz essa coisa do ventre, sabe? Da grande mãe, sabe? Do planeta Terra. Isso é muito característico das culturas originárias, das culturas que têm maior contato com a natureza, que é uma outra ótica do que essa ótica jesuítica, que nós utilizamos, né, até no ensino e acabamos herdando isso ao longo das centenas de anos aí. Foram centenas de anos de sofrimento desse povo negro no Brasil. Pela história, a gente sabe que o samba de roda também vem de origem dos escravos, né? Escravo. Tanto a capoeira como o samba de roda. Porque na época dos escravos, eles ficavam o dia todo trabalhando lá, se acabando, né? Ainda tomavam aquelas currinhas básicas, Botava a bola no pé. né? Pessoas foram enterradas acorrentadas. Então a gente encontrou, além dos ossos, os ferros, os grilhões, nas pernas, nos braços. Quando chegava a noitezinha, eles iam se divertir entre eles, né? Lamentar aquele momento lá, mas ele não queria lamentar, ele queria participar. Então fazia samba de roda, né? Contando a sua história. Tem uma lenda, inclusive, que é muito linda. Iemanjá ouviu o lamento dos seus filhos lá da África, seus filhos que estavam aqui no Recôncavo. E ela se transformou numa baleia e veio, pela escuta dos lamentos, ao encontro dos seus filhos. Quando ela chegou aqui, ela não quis sair mais de perto deles. E ela se transformou em pedra. Então, quando a água do Rio Paraguaçu vaza, você percebe um dorso de uma baleia, certinho, ali na Pedra da Baleia. Então, esse lugar é o lugar da morada. Nanã tem seu palácio ali embaixo da Pedra da Baleia. Oxum já foi vista em cima da Pedra da Baleia. Quem vem lá é Baianinha, ai, 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 Baianinha sou eu. Quem vem lá é Baianinha, ai, 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 Baianinha sou eu. Essa origem do samba de roda daqui, o samba de roda em geral, vem de bem antigo, né? Do ancestral dos negros. Né? Que ele fazia aquele momento lá do samba de roda para tentar esquecer o sofrimento dele durante o dia. É um canto de labor, ou seja, um canto de dor. No momento de trabalho, eles trabalhavam, ele cantava essas chulas para poder o tempo passar e diminuir as dores. O que eles cantavam na hora lá era ela contando a história dele, um falando para o outro o que aconteceu, em forma de dança, em forma de música, em forma de samba de música. Momento de trabalhar no campo, cortando a cana e tal, e aí vamos cantar. Na que junta, né, que ele fala aquela chula também é para contar aquela história, daquilo, como foi o dia dele, né, o sofrimento que ele passou. O samba de roda também tem disso. Tem um cana pra moer, tem um cana pra cortar, tem um cana pra moer, tem um cana pra cortar. Doutor Jaba se zangou, já vendeu Paranaguá. Doutor Jaba se zangou, já vendeu Paranaguá.
paia danada pra cortar que só na vaia. Ê, paia danada pra cortar que só na vaia. Paia danada pra cortar que só na vaia. Ê, paia danada pra cortar que só na vaia. É a história do povo. Ei, trabalhador que só vive trabalhando, que só vive trabalhando. Se você contar, ver a essência mesmo, é a história do povo. O sofrimento que ele passava, a alegria, a tristeza. Machado no pau, cavaca voando, a menina da Lapa passou me chamando. Ei, onde é que eu vou beber? Ferida magoada é danada pra doer. Um negro escravizado na América do Norte, que vinha de outro lugar da África, também tinha seu canto de labor, o blues. Ô, minha prima, ô, minha prima. O samba é o blues brasileiro. Meu Deus, o dedo doente, as coisas só batem em cima. Ô, minha prima, ô, minha prima. Meu Deus, o dedo doente, as coisas só batem em cima. E é verdade. Só que aqui, esse povo conseguiu e consegue fazer pilhéria com o sofrimento. O brasileiro tem uma picardia. Ele consegue ver que a vida, por mais difícil que seja, ainda vale a pena. É ancestral, é uma característica do brasileiro. Ele consegue rir da própria tragédia. Então aqui convivemos em Cachoeira com 90% ou 85% de descendentes de escravos e 5% a 10% de descendentes dos antigos donos de engenho, que ainda são os detentores de 80% do patrimônio do centro da cidade. As letras dos sambas feitos há séculos tratam da mesma dor dos sambas feitos ontem. A temática é a mesma, a dor é a mesma. A escravidão não acabou. Cada local, cada um conta a sua história. Por exemplo, o vaqueiro, ele conta a sua tradição dentro daquele samba. Tem os marisqueiros, os pescadores. Por exemplo, os marisqueiros, não é que está lá cantando, seu marisco está lá cantando. A escravidão no Brasil, em especial, infelizmente, no recôncavo da Bahia, onde há uma quantidade, um contingente negro tão significativo, a escravidão não acabou. É angustiante, né? Ela cavando aquela areia, né? O cortador de cana lá cortando, tomando aquele sol quente, cortando cana, o lavrador, na roça plantando carrão-cola, o carroeiro, né? O carreiro. Então tudo, ele conta a sua história. O carreiro só virou na ladeira. O carreiro que estava carreando com cana, e havia na ladeira pesada, o carro ia, virou. Ele tá trabalhando. Aí. O carro virou na ladeira, virou. Matou. Morreu. A banda do mundo é meu. Tá vendo? É um canto de esperança. O boi vai esticando aquele carro que vai entrar, virou. Mas graças a Deus não tem nada com ninguém. De esperança e resignação. Então ele canta. Alô, carreiro, o carro virou na ladeira. Alô, carreiro, o carro virou na ladeira. Virou. Matou. Morreu, a banda do mundo é meu. Virou, matou. Morreu, a banda do mundo é meu. Vai botar. Relativo. Virou, não matou ninguém. Vai vinha carregado. Virou, não matou ninguém. Que graças a Deus ele virou, não matou ninguém. Isso no âmbito das letras. No âmbito específico da música, tem a ligação com o candomblé. Que toca no candomblé, toca pra caboclo. E possivelmente o ancestral mais distante do samba, desse samba originário, seja o samba de caboclo, o samba de cabila. Samba de cabila, o samba de cabula. Porque o Brasil herdou ritmicamente muito da África. E a gente encontra isso espalhado em todas as partes da diáspora africana, envolvendo o Caribe, envolvendo o sul dos Estados Unidos, do jazz ao samba. A gente reencontra fórmulas rítmicas que vieram da África. O samba originou dessa clave. Que é de uma riqueza rítmica extraordinária. A gente fala da circularidade da clave, ela não tem um, não tem dois, não começa. Ela pode começar do terceiro tempo, do segundo tempo. E a rítmica africana, da África subsaariana como um todo,
é assimétrica. Então o samba de Cabila tocado por um ogã, ele vai tocar assim, ó. Se você tem um número de 12 unidades minimais, vai ser 5 mais 7 ou 7 mais 5. Nunca 6 mais 6. Por influência dos africanos não ter esse 1, 2, que é uma influência europeia, né, da escrita e tal. E isso, para a cabeça de um europeu, é um quebra-cabeça. Começou a se tocar do terceiro tempo. Não do primeiro. O samba no Brasil se suavizou em relação a outras modalidades musicais que a gente encontra, como talvez as matrizes longínquas do samba brasileiro. Que é o samba teleco-teco. É a mesma clave do Cabila. 1, 2, 3. A gente tem, de fato, a matriz do samba, que vai se disseminar através de migrações e através de vários fenômenos nos últimos 200 anos em todo o Brasil. Então a influência do gan também influenciou o tamborim. O rum influenciou o surdo. E a subdivisão rítmica, semicocheia, que tá tudo em cima de quê? Subdivisão rítmica tá aqui, semicocheia. De Angola vem o cabula, o congo, o barravento, o congo de ouro, vem a capoeira, certamente, porque os arcos musicais são presentes nessa África banto. Que é a influência deles, entendeu? Os 3 toques tradicionais do Angola, congo, cabula, barravento, os nomes podem mudar, né, de um terreno para o outro, mas enfim, essas 3 fórmulas rítmicas têm uma polirritmia muito notável na divisão rítmica feita entre os 3 atabaques tocados na mão. Um toca o rum, um toca um pi, outro toca o lé, outro toca o gan. A rítmica europeia, comparativamente com a rítmica africana, é uma bobagem. Uma criança africana de 1 ano entenderia qualquer métrica europeia. Em contrapartida, a métrica africana para um europeu pode levar anos para poder integrar, entender intelectualmente, depois esquecer essa compreensão intelectual para se dar a liberdade que o corpo possa responder. É uma música do corpo todo. A forma gráfica de transcrever os ritmos que temos na Europa é absolutamente inapropriada para qualquer expressão rítmica africana. Há alguma... Esse ritmo lembra alguma coisa? Primeiramente, a divisão rítmica na Europa é justamente uma forma divisiva. A gente divide. Enquanto a África negra subsaariana sistematicamente adiciona fórmulas. 2 mais 3, mais 2, mais 3, mais 2. Enfim, com 2 mais 3, você consegue fazer fórmulas de uma complexidade incrível. E quando você sobrepõe essas fórmulas, você cria uma polirritmia incrível. Um dos atabaques faz. Isso aí, para qualquer europeu, é um quebra-cabeça. Incrivelmente. Onde que começa, onde que termina, como que eu faço para anotar aquilo? Os baianos do recôncavo têm isso naturalmente porque é uma impregnação desde a infância. E o rum faz. O que é o mais importante é a elaboração cognitiva das pessoas que estão aí dando continuidade a essa música. Se eu transcrever o samba de roda ou os toques do candomblé com uma rítmica europeia, eu estou cometendo um erro grande. Qual é? É de deturpar completamente o que está na cabeça das pessoas. Não é assim que eles pensam essa música. Então essas variações de rum influenciou o surdo do samba. Não é assim que eles elaboram o ritmo. Kudum tem essa variação. Segundo elemento fundamental de distinção entre o conceito métrico e rítmico africano e europeu, que a gente reencontra no samba de roda da Bahia, é o 3 mais 3 mais 2, que a gente reencontra na palma. Então o samba de Cabila diz que é o pai do samba, né? Por causa disso. Talvez todo mundo no samba, no ali do tambor, de pandeiro, não apoia não. Batendo palma.
Baianinha sou eu, quem vem lá é baianinha, ia, ia. Eu disse, camarada, que eu vinha na sua aldeia, camarada. Um dia eu disse, camarada, que eu vinha na sua aldeia, camarada. Um dia, ô boa noite pra quem é de boa noite. Bom dia pra quem é de bom dia. A benção, meu papai, a benção. Maculele é o rei da alegria. Zai, 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 boa noite, meus senhores. Zai, 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 boa noite, peço licença. Zai, 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 boa noite, meus senhores. Zai, 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 boa noite, peço licença. Essa rítmica, tão complexa quanto envolvente, tem sua raiz musical lá no ritual do candomblé. Tanto que o samba, a festa, a ocasião, começa com uma manifestação religiosa. Todas as festas de candomblé, primeiro tem a obrigação de tocar lá por orixá, dar a oferenda do orixá. Depois vem o profano, depois vem a confraternização. Começa com a manifestação religiosa. Aleluia, aleluia. E como aqui tudo misturou, hoje em dia o samba, a festa, a ocasião começa com uma manifestação religiosa, mas de natureza católica. Quando vai ter reza, né? Reza de Santa Bárbara, reza de Santo Antônio, reza de São Roque. E cada santo tem suas rezas. Igualzinho ao blues. O canto de labor se transforma, redunda num canto de fé. Após a reza, no momento de começar a chula, aí existe aquela chula a capela, sabe? Que é só voz. Dona da casa, eu cheguei agora. Foi agora que eu cheguei. Cheguei agora, cheguei agora. Com Deus e Nossa Senhora. Eu vi conversa de homem, eu vi grito de rapaz. Eu vi conversa de homem, é assim que homem faz. Eu vi conversa de homem, eu vi grito de rapaz. Eu vi conversa de homem, é assim que homem faz. Então o samba não é só a música, é a reza. Deus o salve, Casa Santa. É o canto, é a dança. Onde Deus fez a morada. É a festa. Onde mora os cálices bento. E a hoxa consagrada. É a ocasião toda. Que dor, mamãe. O samba é tudo. Que dor, mamãe. Que dor, mamãe, minha mãe, que dor. Que dor, mamãe. Que dor, mamãe. Que dor, mamãe, minha mãe, que dor. Terminada a reza, pede-se licença para começar o samba. Senhor Socorro, me dê licença pra eu sambar. Quando se termina a reza, no caso aquela festa religiosa, entendeu? E aí começa a cantar chula. Me dê licença, me dê licença pra eu sambar, me dê licença. Aí o samba. Aí vem chula, vem samba, entendeu? Fica aquela mistura. Me dê licença pra eu sambar, me dê licença. Aí vira festa, vira samba.
Então o samba de Kabila é o primeiro espécime do gênero, é o pai do gênero, do samba de roda. É o pai daí, onde nasceu tudo, que aí, lá pro Recôncavo, se expandiu. Aí veio o Barravento, a samba chula. São vários sambas que tem. O mais tradicional, o mais conhecido é o samba corrido e o samba chula. O nome do passo que as sambadeiras fazem no samba chula é miudinho, igualzinho ao que tem no Rio de Janeiro até hoje. O pé não sai do chão, o samba é mais lento. Que é um samba mais contemplativo. Normalmente o samba chula a gente canta mais em sol, né? Que é o sol. O violão tem muito aqueles bordões. O violão a gente usa mais para acompanhar a viola. Eu faço mais bordão. Então vai aqui, ó. É um samba de se observar visualmente. O samba miudinho é o samba chula. Pé no chão, tem nada de ficar mexendo muito o ombro, mexendo muito o corpo. É só o pezinho na frente, o corpo nem parece. Tá fluindo, tá só fluindo mesmo. Aquela swingueira, aquele balanço gostoso que a música dele, que é o samba de roda, o samba chula tem. Do samba corrido, o samba chula, é mais devagarzinho. A nota é a mesma pro samba corrido, só que é mais rápido. O samba corrido que tem um jogado do ombro, que a gente mexe mais com isso aqui. Quando o Alex Celino aumenta o toque dos instrumentos, a sambadeira tem que aumentar nosso espaço. E o samba corrido, você tá mais balançando o corpo, mais aquele gingado, vai lá, vai brincar tudo. Eu não sei sambar muito não, mas eu vejo. Geralmente eles faziam no momento já para encerrar a festa. Então a diferença do samba chula ou samba corrida é a velocidade dela, no caso do tocar. Me deixa elogiar, Nossa Senhora me deixa elogiar, Nossa Senhora me deixa. Ô menina de lá de dentro, traga água pra eu beber, não é sede, não é nada, é vontade de eu te ver. O samba corrido já é uma coisa de suar. Camarada, 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 moço eu, camarada engana outro. É no samba corrido, por exemplo, que samba homem e mulher junto. São várias pessoas dentro da roda. Me deixa eu mandiar, Nossa Senhora me deixa. Tem um amor que me ama, outro que me dá dinheiro. Quero que você me diga qual é o amor verdadeiro. A alegria é tanta. O cara tá cantando, todo mundo quer dançar com meio de cabal samba. E no samba chula tem uma parte B, que tem no samba do Rio de Janeiro também. E lá no Recôncavo, os sambadores chamam a parte B de relativo. Porque a chula, existe a questão dos relativos. Entendeu? É que dá todo o sentido da canção. Até essa estrutura mesmo. Chula é aquele canto maior, né? É tipo uma pergunta e uma resposta, e o relativo é tipo uma resposta. Meu Santo Antônio, eu quero água, meu Santo Antônio, eu quero água, lá da fonte do Dendê, lá da fonte do Joá, onde as almas vão lavar. Você tem uma chamada. Eu vim aqui, Maria, beber água. E você tem a resposta. Aí vem o relativo. Eu quero água pra eu beber, eu quero água pra eu beber, quero água pra eu beber, eu quero água. Relativo em cima da chula. Tem que ter a aparência. Pode você cantar uma chula e cantar um relativo que realmente dê sentido à chula. É um relativo
em cima do que ele foi falado. Se eu canto, mamãe, eu não quero ir pra roça, alguém tem que ser doutor, mamãe, eu quero ir pra escola. Eu volto e canto um relativo. Tereza, Tereza, o meu amor já me chamou Tereza. Nada a ver, nada a ver. Toda chula minha tem um relativo. Porque o relativo quem fez não foi o mais velho, não. Quem fez foi a gente que achou que enfeitava. Aí no meu tempo de meus irmãos, a gente botou o relativo. Que a chula só era a chula pura. Não tinha negócio de relato no samba, mas a gente que botou. Mulher do homem chorou, mulher do homem chorou, chorou, se lastimou, quando eu vi o marido moço que eu fui lá na casa de Madalena. Ao relativo, lá vai meu amor embora, lá vai. 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 Ou então aquele debate. Que tem chula, que tá dois sambadores, duas duplas, cantando. Um debate com o outro. Né? Tem aquele diálogo, aquela disputa. Um fala pro outro, o outro responde em cima do relativo. Ô meu pai, ô meu pai, marido tá me judiando. Cadê ele? Tá na roça trabalhando. Minha filha chame ele que eu tô aqui esperando. Ô meu sogro, vou lhe contar minha razão. Eu saio de manhã cedo, agora que eu vou chegando. Eu encontro a porta aberta, pote de fundo pra cima, panela de boco pra baixo, menino na rede chorando e Maria no samba sambando. Apanha apanha só, pra não sair reclamando. Agora eu que botei, a gente que botou esse estilo. Seu Valentão, seu Valentão, não quero barulho aqui não. Porque daí deu igual com a chula, porque o cara era valentão, que apanhava sogro, apanhava sogra, para não sair reclamando. Então tem que ter relativo. Seu Valentão, seu Valentão, eu não quero barulho aqui não, não quero barulho aqui não. Relativo que dá todo sentido à chula. No mar não vou, porque não sei nadar. E a chula? No mar não vou, porque não sei nadar. No samba chula. No mar não vou, porque não sei nadar. No mar não vou, porque não sei nadar. A maré tá muito cheia, a canoa você pode virar. No mar não vou, aê. A maré tá muito cheia, a canoa não pode virar. No mar não vou, aê. Tenho medo de morrer, ai, ai. Tenho medo de morrer, ó relativo. Eu vou beirar o mar, eu vou beirar o mar, eu vou beirar o mar. Vou beirar o mar, eu vou beirar o mar, eu vou beirar o mar. Eu vou beirar o mar. Então tem a reza, em seguida tem o samba cantado a capela, depois o samba chula e o samba corrido no final da festa. Esse é o ritual inteiro do samba de roda. Todo ele repetido assim desde sempre. Tem que conhecer os códigos, né? Tem uns códigos. E o samba chula é a representação dessa tradição que passa de geração a geração. É o samba com essas regras. Samba chula é a questão do samba com essas regras. Eu acredito que essas regras tenham sido aplicadas a partir do recôncavo. Por exemplo, quando é o samba miudinho, que é aquele samba de uma a uma. Quando os homens estão cantando, as mulheres não sambam. Agora, quando para de cantar a chula, que entra só a percussão, aí sai na roda. Sai de uma a uma. Sai uma, dá uma sambada, dá embigada na outra, entendeu? Mas tem essa regra de sair de uma a uma. A baiana, ela faz a roda, ela passa na frente dos instrumentos, ela faz uma reverência, especialmente a percussão. A gente que tá chula, aquela mulher sai no samba, a gente tá ali só batendo pandeiro. Quando ela sai do samba, dá embigada na outra, a gente torna a guitarra chula, a outra espera a gente acabar de guitarra chula para poder sair na roda. Sair na roda vai passando de um para outro. O samba chula não pode sambar 2, 3 mulheres, uma de cada vez. E o samba dela não é no momento do canto. Ela samba na hora que a viola chora. Na hora que a viola entra para chorar, chora viola!
Aí fica só instrumental, ela entra. Mas no momento do canto ela não pode entrar para sambar. Canta, a mulher dança, a gente sai da roda, que ela sabe o minuto e a hora que a gente vai cantar de novo. Senão a gente perde aquela chula que a gente cantou. É a chula que a gente tá gritando samba. Aí ela não sai na roda, tá batendo palma, todo mundo batendo palma. Quando a gente termina de gritar a chula, aí ela sai na roda. E durante o samba chula, só mulher samba. Isso, tem essa regra. A chula existe essa regra. Essa regra. Não, porque o homem não samba, o homem massa barro. O homem não samba. O homem é massa o barro. O homem, como não sambava direito, alguns homens era duro, ainda é, alguns, então é só pra tocar mesmo. O homem não samba, quem samba é mulher, o homem massa o barro. Porque é um momento também que eles cantavam a chula. No momento que tá lá tapando aquelas casas, né, de barro. De barro. De barro. Casa de taipa? Casa de taipa, muito bem. Então, na hora que você vai tapar a casa, que você vai fazer o barro, você amassa o barro. Fica aqui amassando o barro. O homem não samba miudinho, né? O homem não samba miudinho. Ele vai aqui assim, levantando o pé aqui assim, então amassando o barro, né? A mulher miudinha vai aqui com o pezinho aqui, um vai colado no outro. Vai colado no outro. Já o homem, não é o pé juntinho, um samba no outro, ele vai amassando o barro aqui assim, vai no meio, já jogando o corpo, joga pra cima, pro alto. Fica um de um lado e outro do outro. E nesse momento, até porque aliviar a dor do trabalho braçal, você tapa a casa, né? Um tapa de um lado, tapa do outro, um grita a chula de um lado, o outro responde a chula do outro. Porque normalmente a chula é feita com a parelha. Ele canta de um lado, o outro responde do outro. E o samba faz parte também como canto de trabalho. Mas a regra é que a mulher samba e o homem não samba. Como ele não falou. samba, o homem Como ele falou. amassa o barro. Amassa o barro. Quem samba são as mulheres. São as mulheres. O homem tá amassando o barro. Aí ele vem com esse samba de roda. Levanta a mulher, corra a roda, e o homem não sabe correr. Levanta a mulher, corra a roda, e o homem não sabe correr. A mulher com a roda, os homens não sabem correr. Levanta a mulher com a roda, o homem não sabe correr. Levanta a mulher, corra a roda, que o homem não sabe correr. Levanta a mulher, corra a roda, que o homem não sabe correr. Aí a mulher entra na roda e vai tirando o homem. Levanta a mulher com a roda, o homem não sabe correr. Levanta a mulher com a roda, o homem não sabe correr. Vai chegando e vai tirando ele da roda e ela dá continuidade no samba. Ô, meu bem, ai, queria me embora, não vou mais. Queria me embora, não vou mais. Cheguei no caminho, voltei pra trás. Aí a gente bota a raiva, vai me dar, vai rodar. Oli, coli, oli, coli, cuidado com a tiririca, cuidado com a tiririca. Oli, coli, cuidado com a tiririca, cuidado com a tiririca. O piaô, chupiau, pia danada. Chupiau, piauê, chupiau, piau danado. Chupiau, meu milho. Chupiau, minha mandioca. Chupiau, meu azeite, chupiau. Meu empim, deixou pra mim. Chupiau. O piaô, meu leite, chupiau. Pia danada. Vou comer meu milho. Minha mandioca. Meu arroz, chupiau, piauê. O piaô, tiririti. Querem me matar, ô mulher, eu tiriritintim. Oi, querem me matar, ô tiriritintim. Oi, querem me matar, ô tiriritintim. Oi, querem, então, isso é o samba corrido. Aí samba corrido, todo mundo é igual. No samba corrido, no final da festa, todo mundo samba. Homem, mulher, mas no samba chula, não. O homem que vai pro samba, o homem que vai pro samba, e leva de novo. No tradicional, as mulheres, antes, era o quê? Só pra sambar, bater palma, ou tocar um pratozinho. De uma certa maneira, as mulheres também fazem o papel de tocar um instrumento ou bater nas taubinhas. E as outras mulheres batendo palma. Aí ela samba, roda, vem no pé da viola, sapateia e vai, bocola, dá embigada na outra. Aí nós estamos na guitarra chula. Os homens ficam com a parte instrumental, embora elas também façam essa colaboração com a percussão, ou então com a performance vocal. É assim, em função da gente ajudar. Ou com a resposta do samba. Não cantava chula, ajudava no relativo. Assim, ó, estão sentados todos aí. Aqui a roda das pessoas.
O viável é uma sambadeira. A gente tem por direito de sair uma sambadeira na roda. Correu a roda, fui lá no pé de cada sambador, né, de forma de saudação. Vai em cada tocador. Normalmente a sambadeira começa pelo pé da viola. Vai no pé da viola, a quebrada, a gente gosta, claro. Tem que marcar cada instrumento, a gente vem passando pelas outras sampadeiras que está aqui, faz o coreto no meio e tira uma. Segue, vai lá e volta novamente e sai. Então é essa lógica, né? Uma sambadeira e correr na roda. E tem outra coisa interessante. Samba não é verbo, como jazz é verbo, to jazz. O verbo é sambar, que é o verbo ligado à dança. E na tradição, o samba é do homem, o sambar é da mulher. O homem é só para sentar ali, né, por ser homem, né, aquele que canta, aquele que toca. Que o atabaque precisa muita manobra para bater, né? Que mulher não tocar, mulher só é para samba mesmo, para mostrar o gingado do corpo bonito. E o samba chula depende das mulheres, da gente mulher. A gente tem que sambar de saia, de short não é muito bom, porque o samba não ressai. Só ressai mais quando a gente está vestida de saia. Aí ela sai na roda, a gente só tá no couro, chamando couro. A gente samba para frente, para o lado, para outro, para trás. Para poder você se localizar ritmicamente na compreensão do samba ou do candomblé ou de qualquer manifestação afro-brasileira do ponto de vista da dança, olha o pé das pessoas. E isso vai te dar a base onde cai exatamente a questão métrica. Tem uma descrição, inclusive, dizendo de tia Ciata fazendo um miudinho, e ela levava muito tempo fazendo aquele miudinho, aquele passo. Segundo o depoimento de tia Carmen, conhecida como Carmen do Chimbuca, tia Ciata aspas, levava meia hora fazendo miudinho na roda. Partideira, cantava com autoridade, respondendo os refrões nas festas que se desdobravam por dias. Alguns participantes saindo para o trabalho e voltando. Ciata cuidando para que as panelas fossem sempre requentadas, para que o samba nunca morresse. É diferente do outro sambá, por exemplo. Até o sambá carioca, ele tem um movimento mais da pelvis. A maneira de se lidar com o corpo num referencial africano é muito diferente de uma maneira de se lidar com o corpo num referencial que vem de um legado judaico-cristão, por exemplo. Então isso mostra determinadas particularidades dessas práticas culturais. Então a ideia do remeleixo do corpo, a ideia da umbigada. O samba do recôncavo é o samba dos pés, da movimentação dos pés e dos ombros. Agora, o samba corrido que tem o jogado do ombro. O jincá, que é esse jogo de ombro, né, que é muito característico. Porque tem que ter o cortejo do samba de roda, você tem que andar ligeiro. Aqui do samba devagar, você tem que andar no samba ligeiro, você tem que andar na roda toda andando, você tem que sair, ó. A diferença de sapateado entre as baianas, entre as mulheres e até mesmo dos homens. Tem que virar assim, ó. Cada um tem o seu estilo pessoal. O samba é uma sociedade, tem toda uma construção de relações sociais aí, como essa sociedade se organiza. A corporalidade baiana ou brasileira é também diferente de uma africanidade presente no candomblé do ponto de vista corporal, se amansou, se suavizou aqui no Brasil. E lá é muito mais forte. O samba de caboclo, samba de roda, tem a influência da umbigada, que é africana. A palavra angolana semba quer dizer umbigada. Semba é uma, mas semba são várias umbigadas. Macemba é plural de semba. E a macemba e o semba são a música, a dança, a festa, a ocasião toda. É impossível negar o vínculo entre Angola e a Bahia, entre a África e o Brasil, entre aquele negro que veio no navio e nós, e a gente. Esse vínculo muito forte, essa ligação entre, por exemplo, o samba angolano e o samba no Brasil. A macemba é um folguedo, é uma roda
É uma dança. Em verdade, o que veio da África era o samba. Lá na o que o negro cantava lá era o samba. É uma dança, é um folguedo que os portugueses apelidaram de rebita. Saiu do meio rural, dali dos quintais. Era canto, era festa, era dança. E a macemba era dançada nos quintais, em festas, em reuniões, não é? Em momentos vários. Era um canto de dor e esperança. Então, é uma roda que se dança aos pares e tem um comandante de lado, que não faz parte da roda. Ele está de lado, mas ele acompanha, vai girando e vai comandando a dança. Era o canto do negro distante do seu lugar. E ele é que faz o solo. E tem um grupo que toca, tem um grupo de instrumentistas que estão a tocar, estão a cantar. Era o canto do negro a soar no coração do Brasil. E como todos os outros rituais, aqui ficou diferente de como era na África. O samba virou samba. A umbigada é geralmente por mulheres. Mas é comandada, sobretudo, pelo homem, pela figura masculina. Aqui ficou diferente de como era na África. E quando ela tá dançando lá, aí tem uma outra que ela quer que aquela amiga vá tocar vá dançar no centro da roda, ela vai. E essa figura masculina, então, a cada rodopios e uma umbigada, o embate das cinturas, ele deixa a sua companheira e pega outra, e assim sucessivamente os outros pais vão fazendo isso. E dança, aí a amiga já sabe e entra para dançar também. Essa é a influência da umbigada, que fala umbigada por causa disso, né? Aqui ficou diferente de como era na África. Os homens é que dão a umbigada. Pois, são os homens que conduzem a dança. Mas tem um comandante, que quando solta a voz, fogope! Você pode puxar pela mão e fazer assim. Ou então você faz assim, ó. A roda do samba de roda, de fato, é muito codificada. E aí, de fato, você tem que ser chamado, né? Pode ser, é a velha umbigada, né? Pode ser pelo embigo que vai ser chamado. Assim, ó. E vira. Mexe com a cintura. São, como é que chama, tiradas. Toma uma umbigada e vem pra roda. A baiana, ela entra na roda no momento dos instrumentos estarem tocando, quando cessa a voz, e ela faz, a roda vai, dá umbigada, e entra outra e vai. Você dá 2, 3, a quarta, que é a grande umbigada. Depois gira, você vai para frente e assim sucessivamente. O outro companheiro pega a tua companheira. Aqui ficou diferente de como era na África. Ei, quem manda no mate é Oxói. Oxói é caçador, quem manda no mate é Oxói. A Luanda, ei, mas o pessoal também acompanha em coro a canção. Ei, na Luanda. Aí outra mulher sai na roda, samba, 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 corta no pé da roda, acabar, bota no horário, dá embigada na outra, aí na real vai gritar outra chula, essa chula já não grito mais. Essas danças em roda, isso faz parte do feminino sagrado. Macemba, porque são várias umbigadas. Tem uma que fecha. Esse encontro da umbigada, o fazer a roda. Até na hora de se fazer que o rum pede. Desse movimento da terra. A roda também traz essa coisa do ventre, da grande mãe, do planeta Terra. Uma coisa muito linda mesmo. Aqui ficou diferente de como era na África. O samba virou samba. E também essa relação dessas mulheres com o samba. A mulher negra da Bahia nunca desiste. A mulher baiana, a mulher negra da Bahia, a mulher do candomblé, do samba de roda, é uma verdadeira lutadora, é aquela mantenedora de suas famílias, é ela que criou filhos e filhos e filhos e ainda mantém viva a tradição. Essas mulheres, elas são charuteiras, elas são marisqueiras, elas são ceramistas. Dona Dalva, que eu acho o melhor exemplo nesse sentido. A Dona Dalva é uma mulher genial. A primeira doutora honoris causa da nossa universidade, né, a nossa doutora do samba. Ela é muito especial. Essa mulher de 90 anos, que criou seus filhos, que trabalhou aqui
né, na indústria charuteira para fazer charuto. Eu trabalhei aprendi na Dânima, fazer charuto, à mão. A vida toda trabalhando para ganhar uma miséria. Era dificílimo, porque a pessoa caía doente para ir para o, naquele tempo chamava instituto. Para ir para aquilo, dava trabalho. Ia para o médico, fazer exame, aquelas coisas todas, o médico dava pau, a gente passava necessidade, passava fome, não tinha dinheiro para comprar remédio. Aonde apanhava a fraqueza geral, vai embora. Porque não tinha dinheiro, não tinha alimentação, não tinha remédio, não tinha nada. Só preocupação, o doente ficava ali solitário, só mingau de farinha, uma pessoa fazia uma besteirinha para dar, não tinha. Era escravizado mesmo. A mulher negra do Recôncavo é a alma viva do povo brasileiro. A Dânima fechou, eu fui para a fábrica Suerdic para capiar um charuto chamado duplo. Esse duplo, ele era 2 por 1. De um duplo fazia 2. Outro duplo, de um duplo fazia 3. Outro de um duplo fazia 4, para cortar. Quer dizer que a gente ganhava 1, ele ganhava a quantidade. E com isso era um suíça que veio da Suíça. Eu não lembro o nome dele. Eles não davam liberdade, né? A gente ia conversar. Ela ensinando na máquina, ele enchendo na máquina, botando ali. Ela me contou que com as colegas lá na fábrica da Suerdic, todo ano elas tinham que colaborar com as festas de Santa Cecília, com a festa da ajuda. Era um fumo que tirava do tanque pesado de água para deixar ele escorrendo, para botar na tauba, que era para poder cortar. Então elas acabavam usando a taubinha para abrir, né, a folha do charuto como instrumento de percussão, substituindo, né, a percussão das palmas. A gente, na tristeza que vivia, conversando uma com outra colega, aí a gente ficava cantando aquela, contar a vida. Elas ensaiavam nos intervalos do almoço. Que nem todo mundo tinha merenda para levar, né? Tinha uma colega que ela levava o café, quando era 10 horas, ela convidava a gente para cada um ir lá no refeitório, tomar 2 dedinhos de café, que não era mais do que isso, já vinha já adoçado, a gente tomava. Aí com a merenda que tivesse, ou com torresmo, ou com farinha seca, ou com batata, ou com aipim, fosse lá o que fosse. Nesse dia ela não teve outra merenda para levar no seu giló. Aí ela disse, hoje eu estou a merenda, eu não tenho outra merenda hoje, a merenda que eu trouxe foi essa. Aí pegou o giló, pegou a cortar, cada um pedaço, cada uma tirinha. Então o samba da Dona Dalva começa dentro da fábrica, justamente nessa relação dela com as amigas, né, com as companheiras do trabalho. Aí na hora me deu, tome Dalva, eu disse, eu não quero não, Dona Eulina. Tome aqui, eu disse, eu não quero não, Dona Eulina, de amargura já é bastante que eu passo, eu não quero não. Mas, aí as colegas, não, mas você vai tomar, todo dia você toma, você está triste, eu não estou triste não. Aí quando eu tomei giló, come, tomei giló. Aí quando eu tomei giló, aí ficou, venha cá como quiser, ô giló, giló, ô giló. Como quiser, venha cá, ô giló, giló, ô giló. Plantei giló, não pegou, a chuva caiu, rebentou. Eu cortei midinho, botei na panela, pensei que é giló, não é giló, é brinquedo. Mas foi eu mesmo, intuição minha mesmo. Eu rimei ela, aí ela rimou, aí como ela sabe, rimou. Então ela formou esse samba dentro da fábrica de charuto Suerdic. Aí eu disse para a colega, me dá aí um lápis, Aurinha. Me deu o lápis. Eu no caderno mesmo do estava rolando charuto, eu copiava. Giló, vem cá como quiser, Giló, como quiser, vem cá. Aí guardei, volte meu. Giló, vem cá como quiser, Giló. Como quiser, vem cá, Giló. Plantei giló, não pegou, a chuva caiu, rebentou. Cortei midinho, botei na panela, pensei que é giló, não é giló, brinquedo. Depois ela foi atrás de buscar músicos que pudessem estar fazendo a viola, o violão, enfim, o cavaquinho para fazer a orquestra do samba. Então, além de organizar, ela fez gerenciou isso tudo durante muito tempo.
Ela é responsável da manutenção do samba de roda, da elevação do samba de roda a patrimônio mundial da humanidade pela Unesco, pelo IFAM. Todos os outros grupos se formaram a partir do grupo dela. Então ela é uma matriarca. É uma mulher forte. Então uma matriz que gerou também outros grupos aqui. E que são grupos importantes e que são grupos predominantemente masculinos. Então, essa música que chama O Giló, essa eu tenho como hino do meu samba. Cantei de novo, não pegou, a chuva caiu, rebentou, eu botei mil, botei na panela, esse cai de lá, nem de lá, de Se você me permite um clichê, a copa da árvore é tão mais frondosa quanto mais profundas são as suas raízes. Quer ver um exemplo da importância de se manter a tradição? O prato e a faca tocado pelas mulheres no samba de roda. Antigamente tocava por mulheres. Quando tem homens assim, tá fazendo um samba de roda, e aí a mulher procura assim uma coisa e acha um prato, pega uma faca e acompanha. Tem mulher que tocava o prato com faca. E antigamente tinha uma mulher aqui que é a mulher que tocava o prato com a faca, que só vendo. Binha, Camu, e tocava prato. Ainda tem uma que chama Dora, ainda toca o prato. Porque elas que começaram com essa ideia do prato. O prato com a faca. Tem tudo a ver. Né? A faca e o prato são da cozinha. Aquele som da semicocheia, né, do prato. Tem aquela influência da semicocheia que a gente pede no samba, né? E ela fazia... O nome de minha avó chamava Edith também. E ela, sim, ela tocava. Quando era pequena, ela me mostrava aqui, ó. Você toca samba assim, ó. E pegava o prato antes de fazer o almoço. Nunca me esqueço. E ela, ó, e dançava na sala com o prato, ficava dançando assim, ó, e tocando o prato. Era a coisa mais impressionante. Possivelmente a raiz das semicolcheias do prato e faca estejam no ritual africano. Dizem que é o varrer das cinzas. Chamado comba. É o comba. O comba não é mais do que fazer esta reunião familiar, convidando amigos, colegas, vizinhos, para então encerrar o óbito, encerrar aquele momento que marcou a morte, a despedida de um ente querido. O samba está num marco limiar, que é a passagem da morte para a alegria de viver, para o renascer. E o comba é um momento de alegria. Embora em alguns momentos no decorrer do comba se registre alguns choros, mas é um chorar apenas de saudade, não mais de tristeza. O samba ele tem essa relação muito forte com celebrar a vida. E a comida está sempre nisso. Naquele momento em que já saborearam, já estão todos alegres, é uma particularidade dos mais velhos, depois de conversas afiadas, pegarem na garrafa, outros com o prato de esmalte ou prato de alumínio e o garfo, extraírem então também algumas sonoridades que resultam numa música. Tudo que é celebração no Recôncavo tem samba e tem comida. Esse instrumental, muitas vezes acompanhada de cantares e de dança, ou seja, o folguedo, fazem uma roda e então vão fazendo uma diversão muito típica do encerramento do óbito. É um outro jeito de ver a morte e, portanto, de ver a vida. O comba é tradicional. O comba desde então. Essa maravilha toda vem desde sempre. São as raízes mais profundas do ser brasileiro. Isso quando nós chegamos já encontramos, né? Exatamente. Isso do princípio do mundo, claro. Isso aí, né? Eu ouvia samba de roda dentro de casa, caseiro, né? Quando eu nasci, quando eu vi o mundo, né? Eu aprendi com meus mais velhos. Meus avôs, minha avó, meu pai, minha mãe, tudo cantava samba de roda. A criação de todos os dias, a gente vendo música e a gente vai aprendendo o que a identidade da gente dá para aprender. E eu aí fazia samba. Meu tio cantava isso. Eu vou plantar bananeira no mar, bananeira no mar, coqueiro não dá laranja, bananeira não dá caju. Era dentro de casa, quando tinha as rezas de São Cosme, ali na casa das vizinhanças. Aí era de meu tio, foi ele que fez. Aqueles sambinhas leves, sem
sem coisa, sem autoria de nada, né? De pessoas nenhuma. Era coisa antiga. Quem vem lá é baianinha, ai, a baianinha sou eu. Quem vem lá é baianinha. Batendo palma. Baianinha sou eu, quem vem lá é baianinha, ai, ai. E a gente brincava, dava embigada na outra, fazia roda brincando no aniversário. Minha pomba rola voa, eu também quero voar. O biquinho pelo As chão, mães, as perninhas de um modo pelo ar. geral, Eu passei pelo levavam os caminho, filhos não desde deixei de pequenos, namorar. às vezes mamando Minha pomba ainda. rola voa, Eu tenho a também impressão quero que voar. isso O biquinho não pelo tem como chão, sair da as cabeça. perninhas para o ar. Eu passei pela morena, não deixei de namorar. São essas coisas de criança mesmo, né? Porque a gente nasce já ouvindo samba. A minha avó, mãe do meu pai, da minha mãe, cantavam, sambavam, dava festa, de samba de roda, rezas. E isso fica impregnado em você. A reza, por exemplo, né, de São Roque, não tinha data, né? E era comemorado com samba de roda. Minha tia, ela sempre dava o caruru, o rei Santo Antônio, e toda a rei Santo Antônio e caruru tinha um samba de roda. As festas da de casa são regadas a samba. Os aniversários de minha mãe eram comemorados com o caruru de São Cosme, com samba, né, com a porta aberta, não tinha negócio de convite. Eu era pequeno, 10, 8 anos, mas eu ficava do lado ali, acompanhando, mas não tocava nada. Na época eu tinha uns 10 anos de idade. Ah, eu era criança. Eu era menino que andava, ainda não sabia quase nada, mas acompanhava. Quando eu comecei de 12 anos em diante, 10 anos em diante, já estava sambando. Gritando chula também com eles. Comecei a tocar cavaco com 8 anos de idade. Com 11 eu toquei viola. Quando eu aprendi sambar, eu era menina com os meus pais. E meu pai também era mestre de samba de roda. Meu tio tinha um sambão, não era samba de roda, e eu acompanhava já as pessoas. Eu tinha um tio que era violeiro, chamado Eleutério. Meu pai era sambador, chamado Otávio. Meus avós. Eu acho que tudo que a gente aprende começa com os avós, depois as mães, né? E por aí vai. A gente sambava naquele tempo, era em casa, o piso era de chão, era sobre a luz de vela e era manual. Meu pai, o Marcelino, o mestre Dió, foi como eu aprendi a sambar. Casa de filha é escola de mãe. Isso é um ditado que eu acho maravilhoso, né? É uma escola. E quando a mãe samba, a criança samba junto. Tem coisas que você não ensina, tá na alma. Cada samba que se canta no Recôncavo é a gente se lembrando de como a gente é. Isso é verdade. É um legado que vai passando de geração a geração, muito pela oralidade, né? Tanto o aprendizado dos instrumentos, como o aprendizado desse repertório, que se dá também pela oralidade, né? Nego canta 2, 3, 4, 5 mil, eu tenho 100 chula. E é dos mais velhos. A gente tem que ter o respeito maior pelos mais velhos. Porque assim, os mestres é o doutor dos saberes. Eu tenho 100 chula gravadas aqui na minha cabeça que eu faço. Ele aprendeu e ensina da forma dele. A gente não tem que questionar, nem dizer assim, tem que ensinar assim. Então a gente tem que dar prioridade aos mais velhos. E isso é essencial. Aí eu descubro o chula para sambar a noite e o dia. Tem um chula. Então essa hierarquia a gente tem que dos mais velhos para os mais novos. Tem que ter esse respeito, né? E é tradicional. Quando um pegar no samba, pega e faça sua chula como quiser. Mas enquanto eu estiver sambando ali no banco, a chula é minha. Eu tô falando minha chula. Aí eu sambei aí lavando para tomar um desse. Me dá esse bode aí um cadinho, menino, que esse é bode, pandeiro. Me dá esse cor aí um cadinho. Aí chega com aquela pareia, pega aí, ele vai cantar a música dele que ele quiser. Que é, já está dizendo, um mestre teoria. O problema é que se a gente não rega a raiz, a copa da árvore seca. Tá se perdendo essa tradição. Se não houve o samba de roda... Ele me deu um CD de presente essa semana de um depoimento de quantos anos atrás? Mais de 40. Mais de 40 anos atrás. Dos sambadores lá de São Brás. Eles fazem o samba, para um minutinho, fala e tal. Tem um trecho que eu vi hoje um sambador falar: quando eu morrer, tudo isso vai acabar. Porque essa juventude, eles não têm interesse. Eles não têm interesse, eles não vão fazer isso. Em aprender isso aí, eu acho que diminuiu. Diminuiu porque hoje tem, assim,
tem várias coisas que interessam a eles. Às vezes, participar de um grupo de samba não é muito ideal para eles. Se fosse um grupo de pagode, talvez até eles se interessassem mais. O que acontece, não só aqui, mas em outra cidade também, que às vezes a criança vai aprendendo, vai tocar. Com certo tempo, eles se afastam e vai pegar um cavaquinho para tocar em um grupo de pagode. Mas a partir daqui, do samba. Isso é interessante. Mas o interesse pelo samba mesmo diminuiu bastante. Às vezes, a culpa está lá na educação, porque já não ensinou ao meu filho, ao filho dele, neto, sobrinho, na escola, falar sobre a própria cultura, a cultura do samba de roda, da capoeira, enfim, não ensinou. Então a gente usa algumas estratégias para tentar motivar. E agora no segundo semestre, por exemplo, eu vou para as escolas. A gente vai... a oficina aqui na sede é dia de sábado, às 4 horas, mas a gente vai para a escola no meio de semana. Toda quinta-feira de manhã vai para uma turma e pela tarde também, para a gente também trabalhar lá. De repente, de 40 alunos, tiver lá 2, já pode estar querendo. Então a motivação é pouca. Então as crianças crescem sem ter conhecimento da sua cultura e aí não valorizam. Aí ele começa a ouvir toda hora, com todo respeito a todas as outras referências musicais, como o funk, o sertanejo, tá batendo na rádio toda hora, os meninos ouvem, pronto. Aí você fala, ali vai tocar hoje ali fulano de tal do sertanejo, casa cheia. Mas se você vai fazer hoje o samba de roda aqui na esquina, nem pense em fazer uma festa fechada com samba de roda para cobrar R$2, que não vai encher. Eu falo em Santo Amaro, onde nasceu o samba. Tudo bem, vamos ouvir a rocha, vamos ouvir o pagodão, mas vamos ver Dona Dalva, vamos dançar com Dona Dalva, vamos resgatar os valores ancestrais. Eu tenho pena de morrer e deixar o mundo. Eu tenho pena de morrer e deixar o mundo. Porque a gente gosta do samba. A gente não quer ver o que a gente sabe, o que a gente aprendeu. Quando eu morrer, o mundo pode se acabar. Meu coração palpita por você, morena. Eu quero ver 2 aviões pra nós voar. Meu coração palpita por você, morena. Eu vou fazer 2 aviões pra nós voar. Eu não quero deixar morrer, nem esquecido. Então a gente vem por aqui para os meninos e as meninas. Ai, ai, meus amor, ai, ai. Ai, ai, meus amor, ai, ai. Isso aí. E aquela gente distante dos holofotes luta com todas as forças para manter aquilo vivo. A gente começou aqui com as oficinas em 2010, quando implantou a casa. E aí a gente tinha uns 20 alunos. E aí foi fazendo oficina, quando terminou foi com 10. E desses 10 a gente criou o Grupo Mirim, chamado Fruto do Mestre, que hoje tem dos 10 alunos, ficaram 6. Porque aqui mesmo a gente tem o Grupo Mirim, a gente tem as meninas. As meninas cada com a samba do jeito delas. Eu tentei, eu tento. Eles fazem milagre. Então a gente usa algumas estratégias. Eu acho isso bacana, que essas coisas, nossa riqueza, nossa cultura, já deveria estar dando ensinamento às crianças na escola. Não é verdade? Eu quero me tornar inútil para que o povo do Recôncavo tenha consciência da importância de sua cultura. Qual é a riqueza dele? O que é que deve explorar e valorizar? E falta isso na escola. Eu tenho vários colegas aqui da música que não sabem distinguir o que é um samba-chula. E eu acho isso um absurdo. Um santamarense nascido e criado aqui e não saber. Eu quero ser inútil um dia. Eu quero que não haja mais um francês, um europeu chegando para ainda lutar. Tem muitos alunos que não tem nem o que comer em casa. Não tem que comer. Água acha em qualquer lugar, mas comida é mais difícil. Então, qual a estratégia também que a gente usa para os alunos? É com lanches. Faz lanche, cachorro quente. Essa semana comprei uns copos, uns pratos, para ver se futuramente faz um feijão tropeiro, alguma coisa para o menino estar aqui. Ele vai estar aprendendo, vai tomando gosto também, mas tem uma atração para ele vir também, além disso. Né? Eles só têm eles, não tem mais nada, não tem dinheiro para nada, não tem apoio. Esse local que eu estou falando, Engenheiro Vitória, ele é tombado pelo IFAM.
Em 1944 já é reconhecido sua importância histórica, arquitetônica, mas ele não é reativado na atualidade, ele não tem uma revitalização, né? Ele cada vez mais vai se deteriorando enquanto ruína, sofrendo arruinamento. Infelizmente, a gente falta esse recurso, tanto nos 3 níveis, né? Estadual, federal e municipal. Não tem esse apoio diretamente para... E para variar, o mundo inteiro vê a maravilha que aquilo é. Só a gente não vê. Da elevação do samba de roda a patrimônio mundial da humanidade pela Unesco, pelo IFAM. Com essa a validação do samba de roda, aí a SEBA veio para administrar esses grupos. Em 2008, teve um projeto, né, chamado a Rede do Samba de Roda, onde algumas cidades, 14 cidades, estariam acolhendo uma casa do samba. Porque a SEBA, a casa-mãe, não tinha mais estrutura para acolher 100 e poucos grupos, 120 aproximadamente. Então, através de um projeto, a SEBA conseguiu a Rede do Samba de Roda. E aí eu fui convidado para ser o articulador aqui em Terra Nova. É uma outra forma de estruturar. É uma comunidade. A gente não tinha nenhum espaço. A gente e mais umas 14, as outras 14, ninguém tinha espaço nenhum. O que foi acontecer, a gente tinha que providenciar. Ou fazia no hall, na casa de alguém, ou alugava um espaço. Foi o que a gente fez aqui. A gente fez aqui, alugou esse espaço. Esse espaço não pertence a gente. A gente paga um aluguel mensal. Por isso que a gente faz os eventos aqui dentro, porque a gente arrecada o recurso, no final do mês, junta tudo e paga. Então a gente tem que ter um espaço. Para que esse espaço? Para transmitir o saber. Por exemplo, eu tenho meu filho em casa lá, mas meu filho ele tem um pandeiro. Com 11 anos de idade, eu dei um pandeiro a ele de presente. Ele bate o pandeiro e eu canto do lado. Hoje as oficinas atuais, a gente varia entre 21 e 22 alunos. Crianças entre 7 a 13, 14 anos. Eles criam sozinhos estratégias de ensino e de educação muito mais sofisticadas do que qualquer burocrata engravatado no Ministério da Educação, no Ministério da Cultura, em qualquer lugar. E aí a gente faz oficina aqui todo sábado, 4 horas, que aí você transmite tocar o pandeiro, tocar o violão, tocar a viola, né, todos os instrumentos que compõem o samba de roda. Aqui no samba de roda a gente tem uns que tem baixos, tem cavaquinho, a gente trabalha aqui com viola, que é a viola machete e a viola paulista, tem a miudinha e a maiorzinha. O violão, cavaquinho a gente não usa para tocar no samba, mas a gente ensina também com cavaquinho. Né, que tem muito samba que usa cavaquinho. Usa a marcação, que é um timbal maiorzinho, né, o pandeiro, tamborim, triângulo, reco. São instrumentos que a gente usa, a gente passa para os meninos e meninas. A metade tem 17, tem alguns com 18, e tem menino até de 4 anos ou 5. Chega o menino, a gente bota o instrumento aqui, você pega o pandeiro, ele vai tocar o pandeiro, aí pega o timbal, a marcação, vai. Aí com o decorrer a gente já percebeu o que é que tem mais facilidade para tocar, entendeu? Para aquele instrumento. Mas a gente não vê assim, não, vai tocar a viola primeiro, porque não. Vai pegar o pandeiro primeiro, então não tem essa hierarquia. Ele vai tocar aquilo que ele sentir melhor e facilidade de tocar. Porque eles têm plena consciência de que é preciso preservar esse tesouro, essa preciosidade cultural, essa joia brasileira que é o samba de roda. A gente tenta vir com os meninos, com as meninas, para aprenderem, para futuramente dar continuidade. Por exemplo, uma estratégia que eu uso também, as meninas que estão aprendendo aqui agora, já botam para ensinar outros novos. Tem 6 meses que a gente começou o projeto. Em janeiro, a gente está agora em julho, fazendo os 7. Então tem uma menina que já está pegando alguma nota. Aí ontem, teve uma oficina aqui, já peguei ela. Eu falei, olha, as notas que você aprendeu, aquelas 7 notas, já passa para outra menina. Eu falei, eu já? Eu falei, sim. Não sabe as 7 notas? Então você vai colocar as 7 notas para ela. E já passando para tomar o gosto, e sentir bem. Né? Já aprendi, eu vou ensinar a eu não perder no próximo sábado. Então são essas que a gente usa para motivar também essas crianças. Eles fazem milagre. E não fazem isso com nenhum outro interesse, com nenhuma outra intenção que não seja de preservar e de ver a história, a nossa história, se estender ao longo do tempo. A gente faz por gostar do samba. Não tem local mesmo, não tem apoio local, assim, com recursos. O único apoio local que a gente tem, por exemplo, a gente vai tocar em alguma cidade, que é convidado, a gente vai até a prefeitura e consegue um transporte. Hoje, atualmente, consegue. Antes, não. Antes tinha dificuldade, não tinha hora, não tem o quê, tem a desculpa. Mas o apoio mesmo para trabalhar isso aqui a gente não tem. O apoio que a gente está tendo agora, esse ano, em 2018, é esse projeto que a gente aprovou no governo do Estado.
acabou o projeto em dezembro, acabou o recurso, mas a gente continua a oficina. Porque, assim, a gente sabe que ele também trabalha o social. Além de, a gente conversa com os meninos e a gente sabe também a situação. Que é um aspecto, assim, de todos os grupos que é importante, porque é a continuidade. Eu tenho no sangue, eu acho que tenho no sangue já dos ancestrais, bem lá. Essa riqueza do samba de roda não pode morrer. Nós temos de fazer alguma coisa. O Brasil tem de se dar conta de que tem de olhar profundamente para suas raízes e tem de olhar para o recôncavo baiano, para aquela gente, para aquela manifestação extraordinária. Senão nós não vamos ser grandes, não vamos ser verdadeiros nunca. O samba, ele é a gente, no princípio mais íntimo mesmo, da formação da cultura brasileira. O importante é que aquilo tenha continuidade, que aquilo sobreviva, que aquilo viva para sempre. Porque o samba de roda é a gente. O samba é... Beira-mar, o riacho só corre para o rio só corre para o mar é a morada de peixe. Eu quero ver você sambar, crioula. Ô, minha prima, eu vi a maleta jogar, minha prima, eu vi a maleta jogar. Eu nadava, vi a maleta. Beira-mar, iaiá, beira-mar, ioiô. Beira-mar, iaiá, beira-mar, ioiô, beira-mar, beira-mar, é de iaiá, beira-mar, beira-mar, é de ioiô, beira-mar, beira-mar, é de iaiá, beira-mar, beira-mar. Ô, beira-mar, beira-mar, de iaiá, beira-mar, beira-mar. Ô, beira-mar, iaiá, beira-mar, ioiô, beira-mar, beira-mar, é de iaiá, beira-mar, beira-mar, é de ioiô. Noé, 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 sua barca vem. É bem cheia de caboclo, completa sem mais ninguém. Noé, 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 sua barca vem. É bem cheia de caboclo, completa sem mais ninguém. Ô, na barca quem vem, Noé. Ô, na barca quem vem, Noé. Ô, na barca quem vem, Noé. Ô, na barca. Avô, ioiô, avô, iaiá. Avô, ioiô, avô. Ô, na beira do rio tem um peixe dourado, menina bonita com seu namorado, penteando seus cabelos, um pente de babatana desar. Quem me dera ter um espelho pra iluminar sua cama. Ó, relativo. Uma vez mais, Carolina, Carolina. Uma vez mais, Carolina, Carolina. Juliana, minha nega, Gloriana, Gloriana, minha nega, Gloriana. Se eu tivesse meu dinheiro eu comprava, na venda de Gloriana eu pagava. Se eu tivesse meu dinheiro eu comprava, na venda de Gloriana eu pagava. Meu dinheiro ioiô, meu dinheiro iaiá. Meu dinheiro ioiô, meu dinheiro iaiá. Mamãe, eu não quero ir pra roça. Mamãe, eu não quero ir pra roça. Alguém tem que ser doutor, mamãe, eu quero ir pra escola. Alguém tem que ser doutor, mamãe, eu quero ir pra escola. Fala pro papai, pra ele não beber.
Fala pro papai e mamãe comprar meu ABC. Fala pro papai pra ele não beber. Fala pro papai e mamãe comprar meu ABC. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Relativo. Aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas.